Oi, gente! Este é o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade, com mais de 700 mil inscritos. Gente, vamos chegar a 1 milhão? Então eu preciso da sua inscrição. Se inscreva no nosso canal, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. Estamos esperando a sua história para eu poder narrá-la aqui também no nosso canal. A história você pode mandar para esse e-mail, cartasaudadeelicorreia@gmail.com. E não se esqueça, toda segunda-feira às 19 horas, um grande convidado aqui no canal YouTube, no nosso podcast Eli Correia. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, o reencontro e o preço de um amor proibido. Eu me chamo Marcela e a minha história se passou há 5 anos atrás, mas até hoje vivo em função desse amor. Eu estava namorando, mas não estávamos vivendo muito bem. A minha relação com meu namorado estava cada dia esfriando mais. Eu fui perdendo interesse por ele, até que eu resolvi romper o nosso namoro. E foi nessa época que, navegando pelas redes sociais, eu reencontrei um rapaz que eu havia conhecido anos atrás e eu havia ficado com ele algumas vezes. Havíamos estudado juntos no mesmo colégio quando fazíamos o 2º grau em Limeira, interior de São Paulo, onde eu morava com os meus pais. Quando então eu reencontrei Rodrigo ali naquela página da internet, logo eu senti uma emoção diferente. Eu não sei explicar. Meu coração ficou acelerado e eu não conseguia parar de olhar as fotos dele. Mas foi justamente olhando as fotos que eu descobri que ele estava casado e tinha também um filho pequeno. Só que o meu coração falou mais alto que a razão. E mesmo sabendo que ele era casado, eu resolvi entrar em contato com ele. Eu sabia que o que eu estava fazendo era errado, mas eu não consegui evitar. Quem é que consegue segurar o coração? Mandei uma mensagem para ele pelo mensageiro, com aquela conversinha, querendo saber como ele estava, aquela coisa só para puxar assunto. E não demorou muito, Marcelo me respondeu. Começamos a nos corresponder. Ele ficou muito feliz em poder conversar comigo, me contou sobre a sua vida, sobre seu casamento, sobre seu filho. Eu disse também que estava namorando. Eu estava, porque não deu certo, não estava dando certo e eu estava solteira. Nesse momento eu estou solteira. A partir de então, começamos a conversar com o mensageiro praticamente toda semana. E foi exatamente depois de 1 mês que Rodrigo ainda estava morando em Limeira, me mandou um recado dizendo que estaria em São Paulo por uns dias e gostaria muito de poder me reencontrar. Na hora eu não pensei 2 vezes. Marquei de reencontrá-lo assim que ele chegasse em São Paulo. Nos encontramos e nosso reencontro foi maravilhoso. E quando vimos, já estávamos nos abraçando, nos beijando. E eu mergulhei de cabeça nessa paixão, que na verdade não deveria existir. Afinal, Rodrigo, casado, pai de um filho. Cada encontro nosso, cada vez que ele vinha para São Paulo, era maravilhoso, intenso. Cada vez que íamos para a cama, parecia que só nós dois existíamos nesta terra. Imaginem um amor avassalador. Foram muitos meses de paixão, de amor, de tesão. Não nos víamos muito por causa da distância, mas pelo menos uma vez por mês os nossos encontros aconteciam. E cada encontro que vivíamos, ficávamos mais apaixonados um pelo outro. Um amor que se incendiava. Só que Rodrigo já havia me falado que aquele nosso romance não passaria daquilo. Eu não vou te enganar, eu não vou te iludir, não vai passar disso. Isso eu tenho que reconhecer, ele nunca mentiu para mim. Sempre falou que apesar de gostar de mim e muito,
Ele amava a esposa e o seu filho, e deixava bem claro que jamais iria se separar deles. Bem, eu aceitava aquilo. Eu já estava totalmente envolvida por ele. Sabia que estava fazendo o papel de amante, mas eu pouco me importava. O que eu queria era todo mês me encontrar com ele e aquele nosso amor se incendiar. De verdade, éramos 2 vulcões na cama. Eu vivia aqueles momentos de amor que tínhamos, assim de uma maneira ensurdecedora, que para mim já era o suficiente. Cheguei a jurar para Rodrigo que acontecesse o que fosse, eu jamais estragaria a vida dele. Eu só quero você. Jamais vou estragar a sua vida, Rodrigo, jamais. Ficamos nesses encontros proibidos durante 1 ano e meio. E Rodrigo chegou inclusive a me levar para viajar com ele em uma viagem que ele fez a trabalho. E para mim, aquilo foi como se fosse uma lua de mel. Uma lua de mel ao lado do homem que eu tanto amava, que eu tanto curtia e que eu me entregava assim totalmente, corpo e alma. Acontece que esses nossos encontros, 1 ano e meio depois, começaram a diminuir. Rodrigo começou a diminuir suas vindas para São Paulo. Já quase não respondia mais às minhas mensagens. E quando eu ligava para ele, sentia que ele estava tentando me evitar. Parecia que aquela paixão louca que ele sentia por mim estava esfriando. E foi quando isso começou a acontecer que eu realmente percebi que estava amando Rodrigo. Não era só desejo, não era só vontade de viver aquele amor. Eu estava amando realmente Rodrigo. Que o que eu sentia por ele era muito mais do que uma paixão. Era muito mais do que tesão. Era amor de verdade. E eu comecei a ficar desesperada com a hipótese dele simplesmente sumir da minha vida. Puxa, será que eu estou perdendo o Rodrigo? Será que ele está realmente querendo se afastar de mim? E eu então ficava desesperada com essa hipótese. E conforme o tempo foi passando, foi exatamente o que aconteceu. Cada vez mais Rodrigo se distanciava de mim. Sempre arrumava uma desculpa para a gente não se encontrar. Foi então que, no auge do desespero, eu resolvi ir até Limeira para procurá-lo. Chegando lá, eu liguei para ele e disse que estava em Limeira e só iria sair de Limeira quando ele me encontrasse, quando a gente se encontrasse. Rodrigo, agora eu ali em Limeira, ele se desesperou. E foi até um tanto ríspido, sabe? Mas assim mesmo ele tentou me encontrar para tentar me acalmar, porque eu estou desesperada. Eu vou descobrir onde você mora, sabe aquela coisa? E eu tinha prometido para ele, hein, que jamais iria estragar a vida dele. Mas no auge do desespero, eu estava lá em Limeira e ameaçando: olha, se você não vier falar comigo, eu vou procurar a sua casa e vou até lá. Marcamos então em um hotel um tanto retirado da cidade. E foi lá que eu acabei encontrando o Rodrigo pela última vez. Logo que ele chegou no hotel, ele já foi falando: você está louca? Você está louca? Você vem me procurar assim? Você sabe que eu sou casado, eu nunca prometi nada a você. Meu Deus, já imaginou se a minha esposa descobre que você está aqui em Limeira, que você existe, que eu tenho uma mulher, eu tenho uma amante? Você está doida? Você prometeu para mim que nunca ia estragar minha vida e você está aqui em Limeira me ameaçando? Eu nunca menti pra você, eu nunca falei que eu ia largar minha esposa, meu filho, minha casa, meu lar. Eu só queria viver os momentos, sempre deixei isso muito claro pra você. Eu nem ouvia o que ele dizia. Eu só queria que ele me tomasse em seus braços, que ele me beijasse, que ele arrancasse a minha roupa, que fizesse amor comigo. Eu queria isso, sabe? Faz isso comigo, Rodrigo, faz isso comigo, me possui. Eu, naquele dia, eu me senti a amante que implorava pelas migalhas de amor. Vai, me toma em seus braços, me abraça, me beija, me possua. Eu sou sua, eu sou só de você. E quando vi,
já estávamos nós dois na cama. Aquele dia, fizemos amor como nunca havíamos feito antes. E olha que nas vezes em que estivemos juntos, sempre foi uma loucura. Mas neste dia, em Limeira, fizemos amor como nunca havíamos feito antes. Depois de tudo, Rodrigo se vestiu, eu me vesti, e então ele pediu para conversar comigo serenamente e disse: Marcela, entenda, acabou por aqui. Não vamos mais levar nosso caso adiante. Eu amo a minha esposa e meu filho, e não vou me separar deles, nem por você, nem por ninguém. Eu nunca te prometi nada, Marcela. Você sabe disso. Gosto de você. Mas é só gostar. É só desejo. Não vai passar disso. Eu fiquei muda ali, sem ter o que falar, sem ter o que dizer. Ele virou as costas, foi embora, e foi sim a última vez que eu vi Rodrigo. A última vez que eu estive com Rodrigo. Eu entendi, mas não queria aceitar aquilo. Apesar de saber desde o início que viver essa paixão poderia me machucar muito, mas eu assumi o risco. Infelizmente, até hoje eu vivo as consequências, pois até hoje não consegui esquecer o Rodrigo, porque eu o amo demais. E por muitas vezes eu tive vontade de revelar tudo. Sabe quando chega a quase você jogar tudo pro alto? Cheguei inclusive a ligar várias vezes na casa dele para contar para sua esposa sobre o nosso caso. Mas sempre na hora eu acabava desligando, desistindo, pois acho que eu não tenho o direito de acabar com a felicidade de uma família, além de sempre ter jurado a ele que eu nunca faria isso, jamais faria isso. Ainda sofro muito. Eu vivo muito deprimida. Ainda tentei ligar mais vezes para ele. Ele não me atende. Até me bloqueou em tudo. E mesmo depois, já de 5 anos, que tudo isso aconteceu, eu sofro. E sofro muito. Pois eu ainda amo demais esse homem. Até hoje, não sei por que de repente ele não quis mais ficar comigo. Mesmo sabendo que eu aceitava ser amante. Eu aceito ser sua amante. Eu aceito ser a outra. Não tem problema, eu não vou atrapalhar a sua vida desde que você se encontre comigo, pelo menos todos os meses. Eu admito, eu sou sua amante. Eu não faço questão de ser sua amante. Eu aceito ser sua amante até os meus últimos dias, Rodrigo. Por isso eu escrevo essa carta para o canal do Eli Correia, para a Carta da Saudade. Você sempre disse que amava demais a sua esposa. Isso eu não nego. Só que eu não acredito nisso. Só que eu não acredito mesmo. Pois o homem que ama a sua esposa não faz o que você fez. Não trai, não engana, não vai para a cama com outra mulher durante 1 ano e meio. Então não me diga que você ama a sua esposa. Ama, faz, sabe? Não me diga. Você sempre falou, nunca mentiu. Mas eu duvido que você ama realmente a tua esposa. Rodrigo, você pode não ter acabado com o seu casamento, mas acabou com a minha vida. Hoje eu não consigo amar mais ninguém, pois você se instalou no meu coração de uma forma que eu não consigo arrancá-lo. Mas hoje eu chego a pensar que, Rodrigo, você não ama a tua mulher como você diz. Eu volto a repetir, quem ama não trai, quem ama não engana, quem ama não vai para a cama com outra mulher, como tantas vezes nós fomos. E tantas vezes nós nos incendiamos. Rodrigo, eu não sei o que fazer,
Mas às vezes eu tenho vontade de voltar a Limeira e bater na porta da sua casa, porque eu sei onde você mora. Eu pesquisei e sei onde você mora. Mas eu não vou fazer isso. Mas que muitas vezes dá vontade e dá, Rodrigo. Essa é a minha história. História que eu não sei se acabou, não. Eu não sei se chegou ao fim, não. História que a vida escreveu. Que saudade de você. O reencontro e o preço de um amor proibido. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.